Olá, eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia, e essa é a minha coluna sobre geopolítica e petropolítica aqui na IPBR. Quinzenalmente, você pode entrar aqui se você quiser, clicar aqui se você quiser e me ouvir falar de petropolítica e geopolítica. Eu vou curtir saber que você assistiu a minha coluna, e você pode deixar seu recado, você pode comentar, vai ser legal. Para abrir essa coluna quinzenal, eu quero falar sobre Bolívia. E por que é importante falar sobre a Bolívia? Porque a Bolívia é um país no entorno estratégico brasileiro e porque tiveram eleições na Bolívia essa semana. A Bolívia é um país sul-americano com 11 milhões de pessoas de população e 36 grupos autóctones diferentes, o que torna a Bolívia um país singular nesse sentido. A parte das suas riquezas minerais, como lítio, prata e gás natural, que a gente sabe bem, o país tem passado por percalços políticos muito duros nos últimos anos. O primeiro governo de Evo Morales, que começa em 2006 e vai até 2009, tem um simbolismo muito importante, na verdade, é um simbolismo importantíssimo para a América Latina, porque foi a primeira vez que um indígena subiu ao poder pelo voto popular. Com um discurso nacionalista em direção a privatizações, inclusive já falando lá em 2009, 2008, sobre privatizações de reservas de lítio e de hidrocarbonetos, o primeiro governo do Morales durou até 2009. Foi um período marcado pela nacionalização de uma refinaria da Petrobras. Vocês devem se lembrar desse episódio durante o governo Lula. É importante destacar também que esse foi um período marcado por vários governos de extrema-direita aqui na América Latina, com conotações autoritárias, deslizes econômicos e abuso de poder. Os problemas do governo Morales e a insatisfação popular começaram a partir do terceiro mandato. Foram 3 mandatos seguidos que foram conseguidos através de plebiscitos e alterações constitucionais na Bolívia. Com suspeitas de movimentos estranhos em direção à corrupção, o Tribunal Supremo Eleitoral levou a oposição a apontar fraudes no sistema eleitoral. A ONU, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a União Europeia pediram que fosse realizado um segundo turno das eleições referentes ao terceiro mandato de Evo Morales. De lá para cá, o movimento governo versus oposição ganhou as ruas e ganhou muita violência, com protestos tão intensos no país que, em dezembro de 2019, Evo Morales renuncia ao poder por imposição dos militares. Foi o fim do mais longo governo na história recente da América Latina. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos computou, ao longo dos últimos anos, 400 feridos, 100 presos, 3 mortos, muitos saques e vários incêndios a ônibus pelo país. O chefe das Forças Armadas pediu a saída de Evo Morales na tentativa de acalmar a situação no país, visando reduzir a tensão derivada da polarização que o país se encontrava. Com a saída de Evo, o país ficou num vácuo de poder e sem solução por vias legais e constitucionais, porque junto com ele saíram todos os seus sucessores, todos os membros do governo que poderiam ser sucessores de Evo. E tudo foi feito de uma forma muito assodada para se evitar uma guerra civil. O descontentamento ao longo do governo Evo se deveu ao baixo crescimento econômico e à falha da sustentabilidade do modelo desenhado por Morales, assim como a sua perpetuação no poder. Entretanto, é possível afirmar que Evo transformou o processo político da Bolívia, dando uma inclinação autoritária aos seus mandatos. Mas vale destacar que, tendo sido o primeiro indígena a assumir a presidência, a população indígena não teve muita representatividade no governo dele, não, mas ainda assim foram integrados à política, legitimando a democracia no país. Bem, e essas eleições agora de 2020? Luiz Arce, candidato do movimento socialista, ganhou as eleições em cima de Carlos Mesa. Arce terá pela frente um país extremamente polarizado com problemas econômicos profundos causados pela pandemia. O novo presidente ainda terá que lidar com o estigma de corrupção deixado pelo longo período do governo Morales. Arce já deu algumas declarações de querer renegociar o contrato de fornecimento de gás da Bolívia para o Brasil. O contrato é hoje de 30 milhões de BTUs por dia, que já foram reduzidos para 20 milhões, dos quais a Petrobras só consome, na verdade, 14 milhões,
em modalidade take or pay, ou seja, você paga se consumir e você paga também se não consumir. Uma modalidade bastante comum em contratos de fornecimento de gás. O gasoduto Brasil-Bolívia foi construído em 1997, financiado pela Petrobras para ser pago com a sua operação em 40 anos, visando recuperar esse investimento. A produção boliviana de gás oscila entre 45 e 59 milhões de metros cúbicos por dia, dados oficiais do governo boliviano, que são distribuídos entre 12 e 14 milhões de metros cúbicos para o mercado interno, 20 milhões de metros cúbicos para a Argentina e de 23 a 25 milhões aqui para o mercado brasileiro. Apesar da produção crescente da YPBF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, em 2006, com a chegada de Evo ao poder, as reservas do país, desde 2006, as reservas do país vêm caindo. Vários campos gasíferos já estão em fase final de produção e não há descobertas suficientes para repor essas reservas. Para entregar esse volume de gás acordado com o Brasil, haviam 4 contratos de transporte de gás em vigência, sendo que o maior era o TCQ, capacidade de 18 milhões de metros cúbicos dias, que estava vigente até 31 de dezembro de 2019. Com o fim desse contrato, aconteceu em março de 2019 o início da chamada pública da TBG para contratação de capacidade. Porém, o questionamento do monopólio feito pelo CAD teve um pedido de suspensão temporária com base no termo de compromisso de cessação estabelecido pela Petrobras e o órgão antitrust. Para a retomada da chamada pública, foi celebrado em dezembro de 2019 um termo de compromisso entre a ANP e a TBG, tendo em vista a instabilidade política da Petrobras. O desfecho da chamada pública de 2019 foi que apenas a Petrobras e a Gerdau Aços Longos contrataram partidas de gás, mostrando um sentimento pessimista em relação ao novo mercado de gás. Porém, o resultado dessa etapa de solicitações da chamada pública incremental em 2020 mostra que ainda assim há sinais de interesse de outras empresas na abertura do mercado, principalmente para entregas de gás nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, há interesse da petroleira boliviana de usar o Gasbol para vender gás para outras empresas no Brasil. Segue em aberto uma parcela de 10 milhões de metros cúbicos dia, cuja chamada pública foi adiada por causa da pandemia. A Compass, do grupo Cosan, e a Gasbrid foram habilitadas pela TBG na segunda chamada pública para a contratação da capacidade de transporte. Enfim, sobre as declarações em relação à renegociação do contrato da Bolívia de fornecimento do gás para o Brasil, ventiladas pelo novo presidente da Bolívia, ele tem declarado desde o dia que foi anunciado que ele era o vencedor das eleições para presidente, ele tem anunciado que gostaria de rever esse contrato. Na verdade, ele anunciou que vai rever o contrato Brasil-Bolívia em relação ao fornecimento de gás, em relação ao preço do fornecimento de gás. Alguns analistas colocam que essas mensagens de ápice têm muito mais um cunho político do que estratégico, porque não faz muito sentido revisitar para cima, né, esse contrato num momento em que o Brasil vem consumindo cada vez menos gás desse contrato, uma vez que os preços do GNL na bacia do Atlântico estão cada vez mais baixos, né, onde o crescimento industrial brasileiro é estável, após um longo período de decréscimo, né, a gente teve uma desindustrialização brasileira desde o final dos anos 80, e o consumo de gás do setor industrial é flat há mais ou menos 10 anos. Sem contar ainda que existem dúvidas em relação às reservas provadas de gás da Bolívia. Também suscitam muitas discussões aqui no Brasil. Na verdade, pode-se dizer que esforços brasileiros em direção à abertura do mercado de gás nacional e as discussões sobre a monetização do gás do pré-sal estão em pauta hoje, e seu aproveitamento, né, para os setores elétrico e industrial é visto como um fragilizador da baixa capacidade de investimentos públicos e ao hostil ambiente regulatório boliviano. Como eu já mencionei, a indústria extrativa é a segunda indústria econômica, é a segunda atividade econômica da Bolívia, e o presidente recém-eleito pelo Partido Socialista aposta na industrialização também da produção de lítio para o boom econômico do país. Arce espera promover a economia
bolivariana aí, com 130 mil postos de trabalho a partir da extração do lítio e mais 41 novas indústrias gerando empregos para os bolivianos, apenas alavancando a extração do importante metal para a confecção de baterias para veículos elétricos. Enfim, esse é só um resumo do que aconteceu na Bolívia nos últimos anos, um panorama geopolítico e econômico. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês daqui a 15 dias. Obrigada.